Originalmente escrito em hebraico ou aramaico, o livro de Enoque possui passagens que foram desde sempre consideradas incongruentes com os dogmas da Igreja. Por isso, é considerado um livro apócrifo e repleto de mistérios. Olá, seja bem-vindo. Trago até você alguns apontamentos interessantes a respeito dos mistérios envolvendo o livro de Enoque. Sabemos que são poucas as igrejas que hoje em dia fazem uso das palavras de Enoque. Uma delas é a comunidade judaica etíope, que sempre viu o livro como autêntico. A outra é a Igreja Batista Abissínia, que curiosamente surgiu na Etiópia, mas é ligada ao cristianismo. O próprio Enoque já é considerado uma figura misteriosa na Bíblia. Ele é citado poucas vezes, no capítulo 5, versículo 21 a 24 de Gênesis. Em Hebreus no capítulo 11, versículo 5 e no capítulo 14, versículo 15 do livro de Judas. Enoque, depois que teve seu filho Matusalém aos 65 anos de idade, resolveu sair para a fim de levar a palavra de Deus e caminhar ao lado dele. Enoque viveu antes de Cristo. Segundo a Bíblia, ele teria sido tomado por Deus aos 365 anos. Mas, como assim? Tomado por Deus? Ele foi, na verdade, arrebatado de acordo com a Bíblia. A passagem bíblica que diz isso está em Gênesis, capítulo 5, versículo 24, e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Para muitos estudiosos, está claro que Enoque foi arrebatado para junto de Deus. Não há qualquer menção histórica acerca de terem encontrado enterrado o corpo de Enoque. Segundo estudiosos da Bíblia, ele foi levado por Deus da mesma forma e pelo mesmo motivo que Elias, porém, como está descrito em Reis capítulo 2, versículo 11, foi levado aos céus por uma carruagem e cavalos de fogo em meio a um redemoinho. Se ambos foram levados da mesma forma, é fácil para os filósofos teóricos da conspiração e cristãos de mente mais aberta relacionarem a carruagem de fogo a uma nave extraterrestre. De fato, inúmeras artes sacras, principalmente pinturas que retratam algum momento bíblico, trazem consigo uma outra representação que vai além da imaginação. São detalhes que passam despercebidos por muita gente, mas que para pessoas mais antenadas com os mistérios da humanidade têm uma explicação. E que trata-se, na verdade, de uma nave extraterrestre. Vejamos um exemplo na capela do monastério Viste Decani em Kosovo. Há um painel com afresco de autoria desconhecida, o qual representa a crucificação de Jesus. Na pintura, feita em 1350, é possível observar a presença de dois estranhos objetos voadores, um de cada lado do painel, como se cruzassem no céu. Sem precisar forçar a imaginação, pode-se ver claramente figuras sentadas no interior de cada objeto, como se fossem pilotos manipulando algum controle de navegação. Esse detalhe, inclusive, foi ignorado por anos e anos, até ser percebido por um jovem estudante de artes em 1964. Como eu disse, às vezes é preciso estar com a cabeça aberta para se dar conta dos detalhes. Alguns teóricos remetem a passagem da ida de Enoque aos céus como sendo na verdade um ato de abdução por parte de seres extraterrestres. O fato de Enoque ter conhecido os diferentes níveis do céu poderia estar relacionado a diferentes locais na galáxia ou em um determinado planeta. Para entender melhor, dos capítulos 17 a 36, Enoque viajou para diferentes mundos e descreveu firmamentos distantes do nosso. E viu neles criaturas aladas com cabeças de crocodilo e pés e caudas de leão. No sétimo mundo, teria encontrado pessoalmente o Criador dos mundos. Ele teria explicado a formação da Terra e do Sistema Solar, e também o dado curioso, que aliás é prato cheio para os terraplanistas de plantão. O planeta em que vivemos não seria um corpo celeste quase esférico, mas sim um disco. Além disso, não seria o planeta que giraria em torno de uma estrela gigante, mas o inverso disso, o Sol giraria em torno da Terra. Esses mesmos teóricos dizem que os anciãos da antiguidade eram frequentemente visitados por alienígenas. E isso não foi diferente com Enoque. Contudo, a ambiguidade é também uma vertente forte em escritas antigas, o que dificulta a desabilização, isto é, diferenciar os textos são os idiomas para os quais foram traduzidos. E muitas vezes usam termos mais convencionais a fim de os adaptarem às solicitações da igreja ou ao entendimento das pessoas comuns. Contudo, existe uma passagem nas palavras do próprio Enoque que diz: recebi a visita de dois homens de grande cultura como jamais havia visto na terra.
Seus rostos brilhavam como o sol, seus olhos pareciam lâmpadas ardentes, o fogo era expelido por seus lábios, suas roupas pareciam plumas, seus pés eram purpúreos. Seus olhos brilhavam mais que a neve. Chamaram-me por meu nome. Cientistas soviéticos sustentam a tese de que isso seja mesmo o relato de uma visita extraterrestre. É notável ainda afirmar em determinado parágrafo que para ele a viagem durou poucos dias, mas quando voltou para a Terra, séculos haviam se passado. A Bíblia faz uma rápida menção aos gigantes que teriam existido antes do dilúvio, os Nefilins. Sim, eram seres gigantes que habitaram vários lugares na Terra, os quais foram concebidos pela união de anjos e mulheres humanas. Esses anjos desceram, conheceram as filhas dos homens e se apaixonaram por elas. Renegaram suas origens e passaram a morar com as mulheres. Cada anjo escolheu as mulheres que mais chamaram sua atenção. Conta a história que, passado um tempo, as famílias não conseguiam mais cuidar dos filhos gigantes, especialmente no que diz respeito à alimentação. Foi então que, numa espécie de revolta, os Nefilins passaram a se alimentar das criações de suas próprias famílias e de outros criadores. Esses anjos seriam os mesmos seres dotados de asas ou seres que desceram à terra por meio de uma carruagem de fogo. Mais uma vez, a danada da ambiguidade surge. Se você é crente em Deus e na Bíblia, certamente irá puxar para o lado religioso. Mas se você é ao menos um daqueles que possuem uma curiosidade saciável ou se é propenso às teorias não convencionais, chegará à conclusão de que tais anjos, na verdade, são extraterrestres. Aliás, a figura que representa Deus no livro de Enoque não é bem associada ao Criador, mas sim a um líder das espécies alienígenas. De qualquer forma, Enoque teria profetizado o fim, não só do gigante como também da maior parte da humanidade, conforme está escrito em Judas, em versículos 14 e 15. Enoque, o sétimo a partir de Adão, profetizou acerca deles. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram piamente, acerca de todas as palavras que somente que os pecadores falaram contra ele. De acordo com os estudiosos da Bíblia, a previsão coincide com o grande dilúvio, que foi a resposta de Deus às provocações dos homens que haviam se esquecido para dar lugar à luxúria, à permissividade e à barbaridade. Conforme ainda diz a Bíblia, Deus teria poupado somente Noé e sua família, a quem foi dada a tarefa de construir uma arca onde ele deveria reunir também alguns casais de animais. Por outro lado, há quem diz que o dilúvio não foi ação divina, mas sim o resultado do emprego de alguma arma alienígena que fez com que parte do território onde se encontrava a pessoa de Noé, aliás, uma extensa faixa territorial, fosse inundada. Evidentemente, no livro você não vai encontrar designações modernas como alienígenas, extraterrestres, disco voador, terra, sol, ou outro termo que não existia naquela época. O que os teóricos fazem, no entanto, é pegar um termo ou uma expressão do livro e assim traduzir para o que melhor se adapta ao que eles acreditam. O mesmo pode ser dito quanto às traduções no âmbito religioso, isso levando em conta que judeus e cristãos interpretam os textos bíblicos de formas diferentes. Uma coisa é certa: quantos tempos não conversam entre si, não há desambiguação de contextos que irão dizer o que foi ou não verdade, ou que foi ou não fruto da imaginação dos ancestrais que viveram neste planeta. O livro de Enoque permaneceu literalmente escondido por milênios até ser encontrado em 1947 próximo ao Mar Morto e faz parte da coleção dos famosos manuscritos do Mar Morto. Por fim, outro grande mistério que cerca o livro de Enoque é sua autoria. São muitos os estudiosos que dizem que Enoque não escreveu nenhum livro, mas só a fama teria feito alguém usar seu nome anos e anos depois de seu arrebatamento, transladado da forma como achava melhor para se inscrever aquelas páginas. Trata-se, portanto, de um livro pseudoepígrafo, isto é, uma obra escrita por uma terceira pessoa como se fosse Enoque, o próprio autor. E então? Você é mais do lado conservador ou conspiracionista? Religioso ou científico? Diga-nos nos comentários o que você realmente pensa a respeito dos apócrifos e especialmente do livro de Enoque. No mais, se gostou do vídeo, não deixe de dar o seu like e até o próximo vídeo.